Olá, pessoal, de volta ao nosso curso, a Jornada Interior. Bom, ainda estamos falando sobre os complexos autônomos, então estamos na parte 3. Acredito que ainda vamos ter mais uma aula ainda falando sobre esse assunto. Aqui está o nosso mapa dos continentes, como sempre, né, representando a psique humana. Os complexos, eles estão representados como essas pequenas ilhas carregadas de torres de energia, configurando assim os fragmentos da personalidade que foram separados da consciência ou foram separados, né, da psique, mas ainda estão dentro dela, né? Bom, aqui está o nosso joguinho, como sempre, e então seguimos adiante. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o complexo parental. Aqui a gente vai entender como é que se forma essa questão do pai e da mãe eles serem representações arquetípicas. Mas antes de adentrar diretamente no assunto, eu gostaria de deixar claro uma questão. A gente está falando sobre complexo parental, ou seja, sobre complexo materno e complexo paterno, né? Mais precisamente o complexo materno. Só que a nossa aula é sobre os complexos autônomos. Então, os complexos autônomos, eles são como gênero. Ou seja, os complexos autônomos, ele é mais abrangente. Quando eu falo mais abrangente é porque eles podem se configurar, por assim dizer, em vários outros tipos de complexos. O complexo materno e paterno é apenas um deles. É um tipo de complexo autônomo. Bom, então seguimos adiante. O Maurice Stein, no livro O Mapa da Alma, vai dizer o seguinte: a imagem define a essência da psique. Por vezes, Jung usa a palavra latina imago em vez de imagem para referir-se a um complexo. A imago da mãe é o complexo da mãe, distinto da mãe real. O ponto é que o complexo é uma imagem e, como tal, pertence essencialmente ao mundo subjetivo. É feito de pura psique, por assim dizer, embora represente também uma pessoa, experiência ou situação real. Não deve confundir-se com a realidade objetiva, com uma outra pessoa real ou um corpo material. O complexo é um objeto interior e em seu núcleo está uma imagem. Eu acredito que eu li em alguma parte que Jung fala que a psique humana ela é feita essencialmente de imagens. Bom, aqui no livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Jung vai dizer: a única coisa que sabemos positivamente a partir da experiência psicológica é que há ideias teístas associadas às imagens parentais inconscientes para a maioria de nossos pacientes. Se as projeções correspondentes não puderem ser retiradas intuitivamente, temos toda a razão para suspeitar da existência de conteúdos emocionais de natureza religiosa, sem levar em conta a resistência racional do paciente. Bom, as ideias teístas, elas estão intimamente ligadas ao reconhecimento da existência de deuses ou entidades divinas que criaram o universo e tudo o que nele existe. Jung vai dizer que há ideias teístas associadas às imagens parentais inconscientes, sem levar em consideração a parte consciente do indivíduo, ou seja, a parte racional dele, ou seja, aquilo que ele acredita ou não acredita. O arquétipo das ideias religiosas possui, como todo instinto, a sua energia específica, que ele não perde ainda que sua consciência o ignore, assim como pode ser afirmado com a maior probabilidade que todo ser humano possui todas as funções e qualidades humanas médias. Podemos supor a presença de fatores religiosos normais, isto é, de arquétipos, e essa expectativa não falha, como é fácil reconhecer. Quem consegue descartar o manto de fé só pode fazê-lo graças à convicção de ter um outro à mão. Mas, mesmo que esse manto mude, ele permanece o mesmo.
Ninguém escapa do preconceito da condição humana. Ou seja, pessoal, minha percepção é de que o arquétipo ele possui um lado instintivo, ou seja, um lado que é instinto, e que esse instinto ele é de forma inconsciente, claro, e possui uma energia específica. Ainda que o ser humano, o indivíduo, ele ignore essas influências, e de fato ele nem sabe que sofre essas influências dos arquétipos, e os arquétipos a gente tem que entender que eles são conteúdos da camada mais profunda da psique humana, ou seja, do inconsciente coletivo. Ainda que o indivíduo ignore essa influência desses conteúdos, ainda assim, eles continuam a influenciar a vida do indivíduo. Bom, continuando, por detrás do casal amoroso ou parental, há conteúdos de extrema tensão, não percebidos pela consciência e que só podem ser notados através da projeção. Essas projeções ocorrem de fato e não são apenas opiniões tradicionais, o que é documentado historicamente. Isto mostra que as cisígias são projetadas de forma visionária ou vivencial, contradizendo as crenças tradicionais. Bom, contextualizando, o casal cisígia é o casal homem e mulher, que muitas vezes é representado também por outras figuras, enfim, lua e sol, né? Na alquimia tem muita questão da lua e do sol. Esse casal da Cisígia, e Jung vai falar que eles, por detrás dele, se escondem conteúdos de extrema tensão, que não são percebidos pela consciência e que só podem ser notados através da projeção. É importante entender que o casal Cisígia é um arquétipo dessa camada mais profunda da psique humana. Esse casal, enfim, essa Cisígia, ela tem muito a ver com a questão da figura pai e mãe. E também de outras figuras que a gente vai ver. E Jung vai dar alguns exemplos de como esse arquétipo ele é projetado, né? Claro que é inconscientemente. Bom, um dos casos mais instrutivos é o do místico suíço do século XV, Nicolau de Flue, recentemente canonizado, cujas visões são um retrato contemporâneo para nós. Nas visões cujo objeto é sua iniciação à adoção divina, a divindade aparece numa forma dual, ora como pai majestoso, ora como mãe majestosa. Esta representação é o menos ortodoxa possível, uma vez que a Igreja, há 1000 anos, eliminara o elemento feminino da Trindade por ser herético. A chamada visão da Trindade deste místico é, ao mesmo tempo, um claro exemplo da intensidade do conteúdo projetado. A situação psicológica de Nicolau presta-se perfeitamente a uma tal projeção, pois sua ideia consciente de Deus coincide tão pouco com o conteúdo inconsciente do mesmo que este aparece sob a forma de uma experiência estranha. Este fato leva-nos a concluir que não foi a ideia tradicional de Deus, mas, pelo contrário, uma imagem herética que se configurou numa forma visionária, isto é, um significado de natureza arquetípica que despertou espontaneamente no místico, sem intermediação. Trata-se do arquétipo do par divino, a cisígia. Ou seja, aqui é um exemplo de como é que esse conteúdo ele influencia o indivíduo. No caso de Nicolau de Flue, esse conteúdo apareceu em forma de visão, é, totalmente ligado com a questão da divindade, ou seja, da concepção do que era Deus. Só que Nicolau de Flue tinha uma ideia consciente de Deus que coincidia com a ideia daquela época, que era a Trindade. Mas ainda assim, essa manifestação inconsciente do par divino da Cisígia se manifestou em forma de visão ligado à concepção da divindade, ou seja, a concepção de Deus. Por isso que ele fala aqui que a visão apareceu para ele, né? A divindade apareceu numa forma dual,
ora como pai majestoso, ora como mãe majestosa. Bom, aqui deu para notar que o par divino, a Cisígia, é um arquétipo que ele pode aparecer tanto ligado a vários conteúdos, como, por exemplo, a gente acabou de ver que ele estava ligado à questão da divindade, ou seja, do que era Deus, né, da concepção. E a gente vai ver que o par divino, a Cisígia, também está ligado à questão dos pais. Bom, Jung ele dá vários exemplos no livro O Arquétipos e Inconsciente Coletivo sobre essa vivência de Deus aparecendo de forma pai e mãe, né? Aparecendo como forma feminino e masculino. Ele traz outros exemplos no livro, porém eu só coloquei alguns aqui, não são todos. Então aqui eu não vou nem me atrever a falar esses nomes, porque são de alguns autores, né? Mas o que nós devemos levar em consideração exatamente aqui é o que ele diz assim. O autor, né, aqui da obra, ele descreve pormenorizadamente sua vivência de Deus, que consistia numa visão luminosa muito semelhante à desse outro autor aqui. O autor diz textualmente: era Deus como o Senhor que prova através de sua dualidade ser Deus, tanto substância como energia, tanto amor como vontade, tanto feminino como masculino, tanto mãe como pai. Ou seja, que são alguns exemplos de como esse arquétipo ele aparece. Então Jung vai dizer o seguinte: espero que estes poucos exemplos bastem para caracterizar o aspecto vivencial da projeção, independentemente da tradição. Dificilmente poderemos desviar da hipótese de que no inconsciente há um conteúdo de carga emocional pronto para projetar-se em determinado momento. O conteúdo é o tema da Cisígia. Esta exprime o fato de que, concomitantemente ao masculino, sempre é dado o feminino correspondente. A propagação ampla e de extraordinária emocionalidade deste tema prova tratar-se de uma realidade fundamental e, por isso, de grande importância prática, não importando que cada psicoterapeuta ou psicólogo compreenda onde e de que modo este fato anímico influencia seu campo de trabalho específico. Micróbios desempenhavam sua perigosa função muito antes de serem descobertos. Como foi dito acima, é natural prever o par parental na cisígia. A parte feminina, ou a mãe, corresponde à ânima, mas, como pelos motivos já expostos, a consciência do objeto impede a sua projeção. Resta-nos apenas supor que os pais sejam as pessoas menos conhecidas de todos os seres humanos. Haveria, portanto, uma imagem especular inconsciente dos pais que não se assemelharia a eles e até lhes seria completamente estranha e desproporcional, tal como um homem comparado a Deus. Seria concebível, como já afirmamos, que a imagem especular inconsciente não fosse mais do que a imagem do pai e da mãe adquirida na primeira infância, supervalorizada e posteriormente reprimida, devido à fantasia incestuosa ligada a eles. Bom, pessoal, aqui tem muita informação nesse trecho. E aí, o que que eu resolvi fazer? Destrinchar ele por pedaços para a gente poder compreender, porque é justamente aqui que começa a explicação de como é que esse casal se exija, esse arquétipo, ele é projetado nos pais. Então, eu peguei a última parte aqui do trecho, primeiramente eu vou começar ao contrário, né, pelo final. Bom, quando ele fala assim, que a imagem especular inconsciente não fosse mais do que a imagem de pai e mãe adquirida na primeira infância, supervalorizada. Na minha percepção é de que a criança, ou seja, a psique dela, projeta inconscientemente, é claro, o casal se exija nos pais. Por isso que ele fala que essa projeção, na verdade, é uma imagem adquirida na primeira infância e essa imagem ela é supervalorizada.
Por que que ela é supervalorizada? Como a gente viu anteriormente, o casal cisgênero, ele possui uma natureza, às vezes até uma natureza de conteúdo emocional religioso, ou seja, a gente viu ali a questão das divindades, né? Ou melhor dizendo, da própria divindade, do Uno ou de Deus, como você queira chamar, representada por essa figura arquetípica do casal cisgênero, né? Deus como ora como pai majestoso, ora como mãe majestosa. Ou seja, esse conteúdo arquetípico ele possui essa natureza, às vezes até uma natureza primordial, por assim dizer, né? E essa mesma carga emocional, ela é projetada nos pais, ou seja, essa carga supervalorizada dos pais, né? De que os pais é como se fossem essa imagem divina de Deus, por assim dizer, né? Porque a criança, a gente vai ver que a criança, nesse estágio da consciência dela, ela tem uma consciência ainda muito relativamente meio que escura ainda, né? Não está totalmente clara, a consciência dela não está totalmente, vamos dizer assim, não existe continuidade na consciência dela. Como a gente viu nas aulas anteriores, a consciência na criança e no primitivo é uma consciência parecida com várias ilhas, né? É crepuscular, ou seja, é insular. É como se a criança ela ainda não tivesse ainda formado estruturalmente o complexo do eu, ou seja, não existe continuidade de memória. A criança ainda está muito mergulhada no inconsciente, principalmente no inconsciente coletivo. Daí a facilidade de que ela supervalorize os pais aplicando uma projeção de um conteúdo da camada mais profunda do inconsciente. Bom, agora vamos para a segunda parte, quando ele fala assim, e posteriormente reprimida, ou seja, essa imagem adquirida na primeira infância, supervalorizada, é posteriormente reprimida devido à fantasia incestuosa ligada a eles. Essa segunda parte é bem difícil até de explicar. Para isso, eu recorri a uma explicação que eu já dei em outra aula, que é falando sobre a parte inconsciente da personalidade humana. No indivíduo, no homem, essa parte inconsciente de sua personalidade, Jung chama de imagem da alma. No caso do homem, é chamado de ânima, ou seja, a contraparte dele é uma contraparte feminina. Aqui, pessoal, subentende-se, pelo menos a percepção que eu tenho, é de que os dois princípios universais, masculino e feminino, existem no homem, no indivíduo. E aí, como o homem ele já nasce com a parte masculina, necessariamente a parte inconsciente dele, de sua personalidade total, será feminina, para fazer essa composição do par de opostos que existe tanto na natureza como até no próprio Uno, né? Como a gente viu, o princípio feminino e o princípio masculino. Então, me recorri dessa imagem para ficar mais fácil. Por que, que ela é posteriormente reprimida? Porque ela está ligada com essa parte inconsciente da própria alma do indivíduo. No caso da mulher, a gente viu que a parte inconsciente dela, né, que ela já nasce com essa parte inconsciente de sua alma, chamada imagem da alma, Jung chama de ânimos, é a contraparte dela, é a parte masculina do princípio masculino dentro dela, né? E aí, a minha percepção é a seguinte: o casal cisgênero é formado por esses dois princípios. No caso, o menino, o homem, ele representa já o princípio masculino. Só que o primeiro receptáculo dessa projeção de sua alma, da sua imagem da alma, é a mãe. É a primeira figura que aparece para ele, feminina, na vida dele. Então, a mãe, ela seria essa parte feminina da sua alma, a sua ânima, a projeção da sua ânima. Ele reprime porque ele não conhece essa parte, né? Ele é inconsciente da própria parte de sua personalidade humana inconsciente, chamada ânima. E ele reprime porque
devido à sua inconsciência, ele já nasce com essa inconsciência, né, da sua personalidade total. E porque também a mãe, ela é uma pessoa real, né? Ela não tem como ela suprir, preencher uma lacuna da alma do indivíduo. Ela é uma pessoa real. A gente viu na imago do objeto que o objeto ele não consegue sustentar uma projeção por muito tempo, porque é falho, né? Ou seja, todo ser humano ele é falho. E porque também é impossível preencher um arquétipo, porque um arquétipo ele tem natureza divina, uma parte dele é uma natureza divina. Então, assim, é impossível preencher totalmente um arquétipo. E aí, de forma vivida, né, na vida real, que eu quero dizer, na experiência humana. E a mulher, a mesma coisa. A mulher, para formar o casal cisígia, como a mulher já representa o feminino, no caso, o par dela, a contraparte dela, é representado no pai, ou seja, o pai é o primeiro receptáculo da imagem de sua alma inconsciente. Mas aí você pode estar perguntando: ah, tudo bem, mas a mulher, ainda assim, ela vai ter o complexo materno. E aí, como é que se explicaria isso, né? E até eu fiquei mais de hora assim, analisando isso. E aí eu fiquei analisando essa questão, né? Já que o pai da Cisi, já ele é formado, no caso da mulher, né, com o pai. E aí estariam os dois princípios, o princípio feminino no indivíduo, né, que no caso nasceu como mulher, e o pai como princípio masculino. Mas então o que explicaria o complexo materno? E aí eu me lembrei de uns trechos que eu li sobre pacientes, ou seja, casos, experiências do Jung com pacientes que tinham um complexo materno. E a minha conclusão foi a seguinte: mesmo que a criança, no caso aqui eu estou falando da mulher, né? E eu posso até falar mais particularmente e por experiência própria, mais desse aspecto psicológico da mulher. Então, mesmo que a mulher ela nasça com a quantidade de gene feminino a mais, ou seja, fisicamente falando, ela é feminina, ainda assim ela se apresenta com um complexo materno, significa o seguinte, que como a criança, como Jung falou, nessa fase do primeiro ano até o quarto ano, em que a criança ainda não tem uma consciência propriamente estruturada, ou seja, a consciência da criança é crepuscular, ou seja, a consciência do primitivo e da criança é bem semelhante, né? Como Jung falou, que é como se fosse um refletor. Não tem onde se fixar ainda, porque o complexo do eu ainda não está estruturado. Então é como se fosse um giro de 360 graus em que a consciência ela fica como se fosse pulando, né, de ilha em ilha, de continente em continente. E aí eu cheguei à conclusão de que nem a criança em si, nesse momento, ela tem consciência, ou seja, do complexo do eu, ou seja, nem a questão dela ter consciência, plena consciência do próprio princípio em qual ela nasceu, né? Tipo, aqui eu falo princípio mais da parte, vamos dizer assim, mais espelhada na parte genética, na parte física. E aí é por isso que ela projeta também na mãe a parte consciente dela, né? Que no caso, como ela nasceu feminina, representaria o consciente dela, a consciência dela. Mas se Jung fala que nem a consciência ainda está totalmente formada, ou seja, não tem continuidade de consciência, então ó, é por isso que a mulher ela projeta esse princípio feminino na mãe, que faz parte do casal cisígia. Então, independente de que a criança nasça ou feminino ou masculino, sempre vai ocorrer essa projeção, tanto da energia que ela já nasce, né, que seria o princípio ali que está em forma mais abundante, né, que ela já nasce com aquele princípio visível, fisicamente falando, quanto a sua outra parte da personalidade que é inconsciente, que é a tal da chamada imagem da alma, que é a ânima ou o ânimos. Ou seja, pessoal, em última análise, há também uma inconsciência,
pelo menos em parte, e quando essa imagem ela é formada do próprio princípio em qual a pessoa nasce, ou seja, quando eu falo princípio aqui, subentende-se a energia, né? Ou o princípio, no caso, no meu caso, feminino, né? Ou seja, existe uma inconsciência, inclusive, do próprio feminino em si. E por isso a mãe, ela é o receptáculo também para a criança que nasce, no caso, mulher. A mãe também é o receptáculo da energia feminina. E assim, estaria também explicado a questão do filho, né, com o pai, né, porque o homem também tem um complexo paterno, ou seja, seria aplicado aqui o inverso, né, do que é aplicado na mulher. Bom, eu acho que agora dá para a gente compreender a primeira parte, depois de toda essa introdução, esse desenvolvimento, na verdade, né? Como foi dito acima, é natural prever o par parental na cisígia, ou seja, a aplicação dos pais, né, nessa cisígia. A parte feminina ou a mãe corresponde à ânima, mas como pelos motivos já expostos, a consciência do objeto impede a sua projeção. Ou seja, se a criança tivesse realmente consciência do objeto, né, do que estava sendo projetado, impediria a projeção. Mas isso é uma exigência impossível, né? É uma coisa impossível de se exigir de uma criança. Resta-nos apenas supor que os pais sejam as pessoas menos conhecidas de todos os seres humanos. Ou seja, pessoal, pela experiência a gente tem noção de que tudo isso acontece de forma bastante emocional, até uma emoção instintiva que a criança ela projeta os pais, né? Ela projeta, na verdade, a se exige nos pais. Ou seja, não existe nenhuma racionalização, nenhuma intelectualização para isso. Isso é vivido de forma emocional e de forma, às vezes, tão instintiva da criança, do primeiro, né, ao quarto ano de idade. Haveria, portanto, uma imagem especular inconsciente dos pais que não se assemelharia a eles e até lhes seria completamente estranha e desproporcional, tal como um homem comparado a Deus. E aqui eu coloquei de forma mais desenhada, que eu acho que é até mais fácil mostrar em imagens do que somente falar. Acho que não é à toa que a psique humana é feita de imagens. Bom, aqui eu coloquei a imagem, né, da psique, projetando exatamente essa parte inconsciente da alma, como eu fiz nas outras aulas, mas que entre essa projeção a gente encontra exatamente um conteúdo arquetípico, né, que é o casal cisígio, um casal divino, que é projetado nos pais. Aí aqui acho que fica mais fácil de entender. E agora, particularmente falando, pessoal, agora eu entendo porque muita gente via Jung com maus olhos, porque ele fala de coisas que não é só coisas racionais, ou seja, que não é só coisas do consciente. Ele toca em águas profundas, ele toca em conteúdos inconscientes e às vezes toca em feridas de alma, né? Bom, continuando, esta interpretação parte, no entanto, do pressuposto de que essa imagem, ou seja, a imagem dos pais, né, já tenha sido consciente alguma vez, pois de outro modo não poderia ser reprimida. Ou seja, a gente viu no slide anterior, né, que essa imagem supervalorizada ela é posteriormente reprimida devido a essa relação incestuosa. A relação incestuosa que eu subentendi como algo simbólico justamente por essa relação da ânima e do ânimos, né? A contraparte da própria alma. Talvez essa explicação fique até mais fácil quando a gente entrar na própria aula do ânimo, do ânimos e da ânima, que vai ser o próximo conteúdo. E aí a gente pode ligar os pontos e montar o quebra-cabeça. Mas continuando aqui, pressupõe-se também que o ato de repressão moral tornou-se inconsciente, pois de outra forma esse ato permaneceria na consciência e com ele, pelo menos, a memória da reação moral repressiva, cuja constituição faria reconhecer, por sua vez, a natureza da coisa reprimida.
Não quero deter-me nestas preocupações, mas ressalto que, segundo a opinião geral, a imago parental não se forma no período da pré-puberdade ou em algum outro estágio de consciência mais ou menos desenvolvido. E aqui vem a chave, mas sim nos estados iniciais de consciência entre o primeiro e quarto ano de vida, ou seja, numa fase em que a consciência ainda não apresenta uma continuidade real, mas um caráter de descontinuidade insular. A relação com o eu, indispensável para uma continuidade da consciência, só existe parcialmente, de modo que grande parte da vida psíquica naquele estágio se desenvolve num estado que só podemos designar como relativamente inconsciente. Ou seja, pessoal, aqui é uma continuidade do entendimento, da compreensão daquele outro slide, quando ele falou que a imagem inconsciente especular dos pais é uma imagem supervalorizada para posteriormente reprimir. Então, quando ele fala assim, partimos do pressuposto de que essa imagem dos pais já tenha sido consciente pelo menos alguma vez na vida do indivíduo, pois de outro modo não poderia ser reprimida. E aí pressupõe-se que até o ato da repressão também tornou-se inconsciente. E aqui a gente também pode trazer uma outra, né, conclusão de que se essa imagem ela foi conhecida pelo menos uma vez, quando eu falo conhecido no termo de ela ser consciente, né? Se ela já foi consciente pelo menos alguma vez na vida desse indivíduo, foi justamente na fase do primeiro ao quarto ano de vida, ou seja, uma fase em que a criança, a consciência dela não é totalmente desenvolvida, ou seja, uma consciência novamente crepuscular, é uma consciência de descontinuidade insular. Então, dois fatores ocorrem aqui. Um é a criação da imagem, ou seja, a imagem que a criança tem dos pais supervalorizada, que é uma projeção de um arquétipo. Segundo é que a repressão, ela também é de forma inconsciente. Então, tanto a formação da imagem que a criança tem inicialmente dos pais é uma imagem inconsciente, a repressão também é inconsciente. Ou seja, por isso que Jung fala aqui, pressupõe-se também que o ato de repressão moral tornou-se inconsciente, pois de outra forma esse ato permaneceria na consciência e com ele, pelo menos, a memória da reação moral repressiva. Me parece também que, em todo caso, essa repressão moral é uma repressão devido aos pais eles estarem ligados inconscientemente à parte humana da alma, né, que está inconsciente, ou seja, a imagem da alma. Então, essa repressão moral é uma repressão que o indivíduo tem com a própria alma dele, né? Ele já nasce porque ele não conhece essa outra parte de sua personalidade, de sua alma. Bom, e aqui eu frisei mais ou menos porque assim, é sempre bom a gente reforçar a parte em que existe mais luminosidade, mais consciência para a gente poder compreender. Então, eu coloquei a imago parental aqui de forma desenhada e reforçando nos estados iniciais de consciência entre o primeiro e quarto ano de vida, de modo que grande parte da vida psíquica naquele estágio se desenvolve num estado que só podemos designar como relativamente consciente. Ou seja, é nesse estágio que é formado a imago parental, né? Daí porque acaba que projetando um conteúdo inconsciente, porque a criança, né, não tem como negar que ela não tem uma consciência totalmente ainda formada, por assim dizer, né, desenvolvida. Bom, e aí, aqui eu coloquei uns exemplos sobre essa questão desse estágio, ele Jung designar como relativamente inconsciente, ele vai fazer uma comparação. Se fosse um adulto hoje, esse estado relativamente inconsciente seria comparado, ele fala que daria a impressão de uma situação sonambúlica, ou onírica, ou crepuscular.
E aí é que eu coloquei, né, se a gente for realmente fazer análise, pensar, refletir, eu peguei aqui uma imagem de um sonho, né. Realmente, uma imagem onírica, né, ou seja, de um sonho, ela é uma imagem, assim, muito ainda ela não tem consistência, né. Aqui eu coloquei 2 seres voando, enfim, realmente é uma imagem muito fantasmagórica, né, para não para trazer talvez uma comparação. A imagem crepuscular, ou seja, para a gente compreender esse estágio em que a criança vive, só que comparado ao adulto, né? Eu coloquei aqui a imagem crepuscular. É uma imagem que não tem totalmente luz. Ó, você pode ver que existe alguns raios de luz, mas são poucos. Ou seja, é um estado meio ainda escuro, mas ao mesmo tempo querendo nascer a luz, né? Querendo nascer a consciência, por assim dizer. Bom, e aí ele diz, né, exatamente o trecho que eu tirei. Ele fala assim: em todo caso, um tal estado no adulto daria a impressão de uma situação sonambúlica, onírica ou crepuscular. Estes estados, porém, são sempre caracterizados por uma apercepção fantasiosa da realidade, tal como a observamos nas crianças pequenas. As imagens da fantasia superam a influência dos estímulos sensoriais e organizam estes últimos como uma imagem anímica pré-existente. Na minha opinião, é um grande equívoco supor que a alma do recém-nascido seja uma tábua rasa, como se não houvesse nada dentro dela. Na medida em que a criança vem ao mundo com um cérebro diferenciado, predeterminado pela hereditariedade e, portanto, individualizado, ela responde aos estímulos sensoriais externos não com quaisquer predisposições, mas sim com predisposições específicas que condicionam uma seletividade e organização da apercepção que lhes são próprias, ou seja, individuais, né? Tais predisposições são comprovadamente instintos herdados e pré-formações. Estas últimas, ou seja, as pré-formações, né, são as condições a priorísticas e formais da apercepção, baseadas nos instintos. Sua presença imprime no mundo da criança e do sonhador o timbre antropomórfico. Bom, e aqui eu coloquei exatamente a parte que eu achei bastante interessante quando ele fala assim que as imagens da fantasia superam a influência dos estímulos sensoriais e organizam estes últimos como uma imagem anímica pré-existente. Ou seja, a criança ela recebe o estímulo de fora, né, que é exatamente a experiência com os pais, a experiência real física com os pais, ela organiza essas percepções, esses estímulos sensoriais, ela organiza como uma imagem anímica pré-existente. E aqui eu coloquei, né? Tipo aqui a organização e a imagem onírica pré-existente seria o casal cisígia, né? E aí ela fazendo essa organização interna, não porque a criança queira ou seja consciente disso, mas como a gente viu, né? É justamente por ela nascer com um cérebro humano diferenciado, ela nasce com as predisposições de fatores herdados. Bom, pessoal, eu vou ter que parar o vídeo aqui, senão ele vai ficar muito extenso e ele vai ultrapassar, porque a outra parte está gravada e pode ultrapassar 1 hora. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar continuidade, vou passar direto, né, aquelas formalidades e aí eu vou dar continuidade no próximo vídeo, sendo que essa continuidade é ainda sobre essa parte 3. Depois a gente vai ter uma parte 4 desse mesmo assunto, ainda dentro dos complexos autônomos. Eu vou falar sobre a estrutura do complexo autônomo, ou seja, do que é o complexo é composto, né, por assim dizer. E aí vai ser uma abrangência um pouco mais geral, né? A gente vai sair um pouco do complexo, se bem que eu acho que ainda a gente ainda vai estar um pouco falando do complexo parental, mas não tanto igual foram essas duas partes, né?
ou seja, a segunda e a terceira dessa aula. Bom, e aqui estão os livros que fizeram parte dessa aula, ou seja, que fizeram parte, né, desses fundamentos, desses conceitos. E aí, eu vou tentar postar o vídeo, né, da continuidade dessa aula logo em seguida, o mais breve possível, para não ficar muito tempo espaçoso, né, entre um e outro. Então é isso, pessoal. A gente se vê então na próxima aula, ou melhor dizendo, no próximo vídeo, que é a continuação dessa aula. Até breve, tchau, tchau.